Eu acho que o trabalho para ganhar também tem o seu lado muito positivo. Igual quando a gente vê, não sei se vocês acompanharam aquele tenista João Fonseca, que está jogando no Roland Garros e ganhou desses grandes nomes aí do tênis. Eu não sou do tênis, assim, mas acompanho um pouco o esporte. E é muito emocionante a vitória, a dedicação. Aquilo ali é uma lição de vida também. Por quê? Porque a pessoa que vence, geralmente, essas competições enormes de idade mais nova, tipo Olimpíada, tipo, né? A pessoa, ela é muita lição. Se for de equipe, é o espírito da equipe, um campeonato, mesmo se for um esporte individual, a equipe que está por trás daquele atleta individual tem que ser uma equipe coesa, né? A disciplina, a consistência, isso tudo é necessário também na vida. E então eu olho esse olhar nosso aqui, né? Lógico que Inclusive, aprender a perder, né? É necessário. inclusive, aprender a perder é necessário, né? É verdade. É... Mas, assim, o que eu queria dizer era isso, que tem o lado positivo, essa luta pela vitória, esse pensamento, é muito bonito de ver, quando a gente consegue ver aquilo na quadra, dar a volta por cima, às vezes está perdendo e aí vai ganhar, às vezes acontece, às vezes um acaso também num basquete, o cara joga a cesta do outro lado e acerta e vence de um ponto. Existe esse tipo de coisa, e são coisas assim como acontece na vida, dá para fazer um paralelo muito interessante dos esportes com a vida, né? E saber perder é um deles, né? E é lógico que a gente quer que é a sensação da vitória, às vezes vem, eu falo isso até por mim também, às vezes vem assim até em mim, uma pessoa do outro time que eu não estou indo muito com a cara, aí eu preciso ganhar porque a outra pessoa está me irritando, eu falo, pelo amor de Deus, preciso fazer esse pontinho lá, ó. É como se fosse um cala-boca na vida, que é em alguém que a gente quer dar. Acontece, tem gente que tira a gente do sério, às vezes uma pessoa vai fazer uma gracinha e fala, oh, para que isso? Para de fazer gracinha comigo. E aí você pega e consegue marcar um ponto, e aquilo também temos o nosso lado humano, eu também tenho, né? E aí é tudo isso. Só que se você se deixar dominar por isso, né? Aí sofre demais. Eu quero te ouvir, Vanessa. E também, assim, eu não sou muito de acompanhar esportes, não, mas o pouco que eu acompanho, né, no tênis, inclusive, tem uma coisa que eu acho muito bonita, que é a questão também de quando o adversário perde, pelo menos os que eu assisto, né, assim, eles vão lá para consolar, né, vamos dizer assim. Então, estender a mão e falar, olha, eu te entendo, você perdeu, eu ganhei, mas assim, não se vangloriar por aquilo, né? Eu acho isso tão importante, essa questão de você reconhecer o outro que ali enquadra, vocês são opostos, né? Vocês são opositores, mas não na vida, só ali naquele jogo, né? Muito. Eu aprendi, isso teve o exemplo desse jogo de tênis do João Fonseca, brasileiro, com o Djokovic, a hora que ele acabou, ele foi lá parabenizar. O Djokovic perdeu, né, pela primeira vez, eu acho, lá nesse lugar, não sei os detalhes, eu sei que foi uma coisa muito interessante, que ele estava perdendo os dois primeiros sets, depois ele ganhou os três. E ele foi lá parabenizar. Foi um excelente jogo que você fez, e é muito bonito ver isso. Para mim, que sou mãe de adolescente, eu acho incrível que a minha filha participa de esportes coletivos. E eu aconselharia todos, porque é um retrato da vida. É interessantíssimo como você vê no jogo muito a personalidade da pessoa. Ela e esse é um ponto. Muito. Tem gente que gosta de trapacear, que quer ganhar no ponto, quer ganhar a todo custo. Tem gente que faz gracinha, tem gente que é calado, tem gente que gosta de ficar ensinando todo mundo.
Tipo, eu vou no vôlei, tem gente lá, tem hora que eu me pergunto assim, como eu não sou uma das melhores, toda hora parece um filho de Deus para tentar me ensinar alguma coisa, mas eu prefiro ouvir as professoras. E eu acho que essa necessidade da pessoa de ser útil, de ensinar que eu sei, faça desse jeito, a gente quer ser essa pessoa, sabe? Mas eu não falo nada disso lá que eu estou falando aqui para vocês, eu me comporto bem, né? Eu tenho um apelido lá que eu sou a Milena Good Vibes, para você ter. Por quê? Porque eu quase não brigo. Imagina, eu estou lá há 3 anos, eu nunca discuti com ninguém, mas eu já fui embora para casa nervosa. Por quê? Porque abusaram da minha boa vontade no jogo. Então, eu também me senti já desrespeitada. E em alguns momentos eu tive que aprender a me colocar. Só que você se colocar num lugar em que você é ruim, porque, assim, eu lá, eu não sou ruim, mas, assim, eu me considero ruim com relação a outras pessoas. No esporte coletivo, eu, que não sou muito boa, por exemplo, quem não é muito bom não tem permissão nem para errar. É muito interessante. Quem joga muito bem, você vai ver lá o Michael Jordan. Também não tem permissão para errar, porque afinal ele é muito bom. Eu entendo essa pressão. Mas se ele errar, olha para frente, é o próximo. Agora, se um ruim erra, ixi, esse aí não tem jeito. Gente, já falei, tem que tirar do time. Vão trocar. Então, o ruim, quando ele está progredindo, eu demorei 2 anos para as pessoas verem que eu evoluí, mas eu tinha certeza que eu tinha evoluído. Eu sabia isso de mim. Eu estou no vôlei há 3 anos. Faz mais ou menos uns 2 meses, minha professora mandou uma mensagem para mim. Ela não conversa muito, mas ela mandou no inbox, falou assim: ela é muito competitiva, ela é muito dedicada, e ela falou: gostei de ver sua evolução, uma coisa assim, né? E eu falei, nossa, que bom, que interessante ela ter visto, porque o que eu estou falando aqui, gente, eu não estou enrolando para começar o encontro, não, porque isso aqui é essencial. Eu acho o esporte uma, uma lição de vida para nós. Quem tem a oportunidade de participar de coisas em grupo, participe, porque ali você vai ver. Você vai ver a personalidade, o espírito de equipe, você vai aprender a se colocar no seu lugar. Para mim, é um exercício de humildade eu ir fazer algo que eu sou ruim, porque na minha história de vida eu tive muito destaque. Eu fui uma aluna muito estudiosa, eu fui muito eu me considero assim na escola, eu fui uma pessoa inteligente, crítica, que sabia, eu não tenho nem vergonha de falar isso, nem modéstia, porque eu sou mesmo. Assim, não sou, me julgo melhor do que ninguém, tem gente muito mais inteligente do que eu, mas é algo que eu investi. Agora, se for numa musculação, eu cuido da minha saúde, mas eu não sou a pessoa que pega mais peso. Então, não adianta. Então, se eu for treinar para pegar peso, eu tenho que ir com humildade. Eu não sabia andar dentro de uma academia. Eu não me sentia bem, para vocês terem ideia. E eu acho que eu sou uma pessoa descolada. Assim, eu tinha vergonha. Imagina que eu chegava num aparelho, que nem as pessoas fazem na academia, e falava assim: falta muito para você terminar? Nem isso eu fazia, porque eu não sabia conectar os negócios do aparelho direito. Aí eu deixava de ir. Eu tive que trabalhar em mim, falar, não, é só eu perguntar para o instrutor, para alguém, vem cá, eu quero com um peso adequado. Para mim, eu nunca usei essa máquina, me ensina. Mas a academia é todo mundo em silêncio, assim, cada um no seu mundo, e não tem essa comunicação tão aberta. Então, eu ficava mais assim, olha para você ver, eu tive que fazer um trabalho interno comigo. Hoje eu arrisco um aparelho que eu nunca usei e tudo mais, mesmo que eu não sou a rata da academia, sabe? E isso é aprendizado. A gente tem que ser, não importa se a gente é gordo, se a gente é magro, se a gente está em forma, a gente está ali para realmente ter a saúde. Então a gente tem que arriscar, onde a gente não é bom.
né? Mas, para mim, uma coisa que me pega muito é o ruim não ter direito de errar. Isso, para mim, me pega, estou só partilhando com vocês, sabe? Assim, um pouco. Bom, gente, você já falou, você levantou a mão aqui, mas já falou, Lilian, você quer falar alguma coisa? Eu acho assim, quando você falou que podia ser, eu acho que é maravilhoso um tema assim, porque o que eu experimento é uma necessidade. Quando eu entrei nesse meio, exatamente por eu ser vista como um expoente, porque fisicamente eu tinha as habilidades necessárias, o meu ego começou a gritar mais nesse aspecto, entendeu? E aí você citou várias coisas que são coisas que eu tenho tido enfrentamento com isso. Eu tenho tido enfrentamento com aquela pessoa que eu não gosto, eu não quero que ela se dê bem, eu não quero. E tem um time que está em segundo lugar, que eu não quero aquele time em segundo lugar e agora. Isso, Sabe? sei. Nossa, E tudo isso que você falou aí é importante, sabe? É uhum. muitíssimo importante. Eu acho que a gente tem que esmerilhar o ego da gente, esmerilhar. O meu ex-marido falava muito isso. Ele falava que casamento é apagar as arestas. E eu lá quero saber de aresta, eu quero ser feliz. Mas eu vou falar uma coisa para Deixa eu você. abaixar aqui minha mãozinha. Eu abaixei já. Nós viemos aqui nessa terra justamente para isso. Eu abaixei, você levantou, deu tudo certo. Tá, então Eu, pode abaixar de novo, por favor. tá. A gente veio aqui justamente para isso, sabe? Senão a nossa vida perderia total sentido. A gente veio aqui para entrar num processo de evolução e a vida fica muito mais gostosa desse jeito. É lógico que eu não vou ter uma conversa dessa todo dia que eu vou lá jogar o vôlei. Eu vou lá jogar o vôlei. Eu também tenho que saber isso, a constelação familiar me ensinou muito e eu partilho com vocês, que é o quê? Saber ocupar o nosso lugar. Por exemplo, eu cheguei lá no vôlei. Eu sou novata, agora não sou mais novata, porque eu já estou há algum tempo, mas quando eu cheguei, eu era novata, não sabia jogar direito, por exemplo. Então, e só que eu achava, no meu julgamento aqui, sendo bem, alguns podem dizer arrogante, eu vou dizer sincera. Eu achava que eu tinha uma habilidade melhor de coordenar um grupo. Assim, eu achava meio bagunçado. E aí dava muita confusão. Só que eu entrava muda e saía calada. Por quê? Porque não tinha espaço para mim lá. A coordenadora do grupo, eu sou aqui. Aqui, eu que coordeno esse grupo aqui, mas tem outros grupos que eu vou e eu só fico sentadinha ouvindo. E essa clareza, eu convido vocês a terem uma autoconsciência de qual é o seu lugar, em qual grupo que você está naquele momento. Porque não é porque você tem uma habilidade muito desenvolvida numa área que você vai poder chegar mandando em tudo. Porque não vai dar certo, vai quebrar a hierarquia do lugar e você vai ficar como pessoa não muito querida. Porque e quem chega por último e quer sentar na janelinha, não dá certo. Se você olhar isso em condomínio, aqui mesmo eu tenho um vizinho que acabou de mudar para cá, ele quer mudar as regras do prédio. Ele acabou de chegar. Tem gente que mora aqui há 24 anos, desde que o prédio estava pronto em 2002. Imagina, aqui funciona de um jeito, tem aquelas famílias, aqueles senhorzinhos que moram e já tem todo um funcionamento. Para você apresentar uma proposta de abertura, de mudança, é passo a passo. E eu convido vocês na vida a prestarem atenção nisso, que a vida de vocês e a nossa vida, incluindo nisso, fica muito mais leve. Muito mais leve. Para vocês terem a ideia, eu estou no primeiro ano de graduação de psicologia. Eu já fiz 2 faculdades, essa é a terceira, eu já fiz 1 milhão de cursos, eu já fiz mestrado na Alemanha, eu já fiz pós-graduação, eu já morei
Parece que eu estou contando papo aqui, mas não estou contando para vocês. Eu morei 7 anos fora do Brasil, eu falo 3 idiomas, e eu sento lá na cadeirinha da faculdade e fico. A hora que tem a oportunidade de um aluno falar, eu levanto a mão, eu falo, eu participo, eu já chamei uma certa atenção, digamos assim, porque eu tenho conteúdo vivido e tal. Mas eu falo totalmente assim, posso falar? Eu chamo os professores de professor, eu adoro chamar meu professor de professor, porque eu me coloco no meu lugar. E isso, para mim, me trouxe uma leveza. Foi muito mais fácil para mim. Tem gente lá que tem a mesma idade que eu e está inconformado com algumas coisas. Mas eu acho que a pessoa vai ter que se adaptar, ela acabou de chegar. A constelação nos ajuda muito a isso, a saber o nosso lugar. E também onde a gente tem que ser grande, como, por exemplo, na maternidade, que é algo muito complexo. Você colocar uma postura de mãe, ser a mãe, a grande, a que decide algumas coisas. Se o seu filho for pequeno, sob pena de você ver ele se sentir frustrado ou frustrada, e se o seu filho for grande e quiser bater a cabeça com as próprias pernas, você deixar também. Você dá a sua autorização do seu lugar, o seu conselho, que seja, se ele quiser ouvir, mas se for um filho adulto, tem gente que é mãe de filho de 40 anos e está querendo controlar, salvar, ainda deixa o filho bater a cabeça. Vocês estão me entendendo, né? Porque bom, gente, foi muito proveitosa essa conversa. Eu acho que eu vou trazer aqui um dia, assim, essa proposta dos esportes ou dos grupos coletivos, como que eles podem nos ensinar, porque é grandioso, eu tenho visto. Hoje, vamos fazer pelo menos uma respiração, para não cortar muito o ritmo, porque tá boa essa conversa nossa. Uma respiração profunda, puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Bom, quero dar as boas-vindas para Clarice, que entrou agora. Seja muito bem-vinda, viu, Clarice? Eu coloquei uma mensagem que eu vou começar o livro novo do Clube do Livro. Aí ela veio para... Eu acho que a ideia inicial sua, não sei se eu estou errada, fica bem à vontade, se você quiser participar, tal. Foi com a leitura do livro, e aí ganhou de brinde os encontros aqui, mas você vai ver que esses encontros de quinta-feira, eles acabam que são nosso carro-chefe, digamos assim. Aí a gente tem o Clube do Livro também, que vamos começar um novo livro agora. Todas que estão aqui, sejam muito bem-vindas, sintam-se acolhidas. Eu selecionei hoje para a gente falar, e está aberto o microfone também, se vocês quiserem comentar alguma coisa, um tema que é assim, sobre as constelações em si. Então, como assim sobre as constelações em si? O que acontece na constelação? Alguma sensação específica? Então, eu coloquei aqui 3 coisas, até mais um pouquinho, mas se eu conseguir falar dessas 3 é ótimo, e está aberto para vocês participarem. O primeiro tema seria, assim, sobre a sensação dos representantes. Eu não sei aqui se todo mundo que está aqui ao vivo, se puder até pôr aí no chat, já participei ou de alguma constelação em grupo, ou individual, coloca aí para mim. Já participei em grupo, já participei individual, já constelei, só para eu saber um pouquinho de quem está aqui ao vivo, né? Ou nunca participei também. Não é um pré-requisito, é só para eu saber qual o perfil aqui nosso. Ó lá, já participei em grupo individual, já participei em grupo individual e já constelei. Já participei em grupo individual, constelei.
Estou tentando entrar pelo Note, acredito que você... então, peraí. Aceitei aqui. Aham. Então, a maioria já participou, ó, em grupo, em individual, já constelei, tudo bem. Temos uma... Acho que entrou mais uma pessoa aqui. Olha lá, eu já participei. Ai, muito bom. Eu acho grandioso esse movimento das constelações em si. Aqui, só que eu acho isso aqui já faz parte desse encontro aqui, desse nosso estudo, que é assim, a constelação, ela caminha junto com o estudo. Porque às vezes a pessoa acha que a constelação é uma mágica que vai lá e vai resolver a vida dela, e não é isso. Então, esse estudo aqui, ele é de extrema importância para a gente ir compreendendo e assimilando tudo, o que acontece, inclusive, numa constelação. Eu vou ler aqui para vocês uma pergunta que fizeram uma vez para o Bert Hellinger, que talvez... Talvez eu nem precise ler. Eu sou a Rose. Oi, Rose! É que você entrou pelo outro nome, né? Seja bem-vinda, Rose. Aqui, ó, terapeuta Rosilene, que participa com a gente muito nos grupos do livro. Uma pessoa perguntou assim para o Bert Hellinger, né, em uma conferência que ele fez. Quando eu estava representando, tivemos sentimentos e ideias. Tive sentimentos e ideias deixa eu desativar aqui, realmente estranhos para mim. Era como se eu fosse uma outra pessoa, como se eu houvesse me transformado de fato na pessoa representada. Por que isso acontece? Pode dizer alguma coisa a respeito desse fenômeno? Porque é algo que, quando ele é vivido, e no decorrer de você participar muito e ir se aprimorando, você vai ficando mais sensitiva ainda. As sensações que acontecem no seu corpo, e as pessoas às vezes confundem isso com mediunidade, e não é. É fenomenologia, é algo que acontece ali naquele momento e acaba rapidinho, assim, a hora que você sai do papel. Aí eu vou comentar com vocês a resposta dele, do Bert. Ele deu primeiro, o que acontece? Olha que interessante. Ele fala assim, ó, eu não sei por que isso acontece. Eu só observo. E como ele observou por muito tempo, ele foi constatando. Porque ele não tem a pretensão de criar uma teoria. Esse estudo é um estudo totalmente prático, vivenciado. Então, eu acho interessantíssima essa resposta dele. Não sei por quê. Estranho, não? Não sei por que isso acontece. Apenas observo o fato e aproveito, porque é uma informação riquíssima, riquíssima, né? Os observadores, às vezes, não acreditam no fenômeno, na força do fenômeno, até terem a oportunidade de ser eles próprios representantes. É verdade. Quando você conta isso para uma pessoa, não tem jeito de você explicar. Ela precisa viver. E ela precisa se desenvolver nessa vivência. Porque a gente fica tentando compreender tudo com o mental, a gente quer uma teoria, a gente quer um livro, quer uma tese para explicar algo que é sentido, né? E ele fala, ó, quando os representantes se sujeitam de boa vontade ao papel, a informação que se torna disponível beira o sobrenatural. Ele fala isso. E é verdade. É algo assim. Ontem, eu conduzi uma constelação familiar individual de uma pessoa até que mora nos Estados Unidos. E eu fiz com os bonecos, né? Na hora que começa a constelação, às vezes, como consteladora, você pensa... Eu sempre me entrego ao campo. Eu consigo isso, assim. Se eu percebo que eu estou indo para o mental, eu me chamo de novo. Mas sempre que você quer conduzir a constelação num caminho, não dá certo.
você precisa de confiar no campo. E é impressionante. Para mim, a sensação que eu tenho quando eu olho para o campo, o que se mostrou, é sempre assim, uau! Como que aconteceu isso? Uau! E olha que é com bonecos, com gente, então, é muito interessante. E aí ele dá 2 exemplos. Ele, para quem nunca participou, né, ou para quem participou, vai entender melhor. Ele deu um exemplo de uma mulher que uma vez entrou como representante, sentiu uma dor aguda no peito e no braço esquerdo. Na hora, ela sentiu uma pontada no peito. Aí foi descoberto que a pessoa que ela representava, que era a mãe de uma pessoa lá que estava constelando, sofrera realmente um sério ataque cardíaco 6 semanas antes daquela constelação. Isso é um fato verídico, aconteceu, entendeu? Eu já tenho também uma lista de coisas assim para comentar. Outro exemplo, um outro representante começou a ter sem saber dessa informação, começou a ter uma sensação, um sintoma de epilepsia. E descobriu-se que o homem que ela representava era epilético, né? E isso é o que acontece. Aí ele pegou e fala: gosto de apegar-me ao que posso ver e evito especulações. As reações físicas espontâneas dos representantes propiciam excelente informação sobre o efeito do sistema em seus membros. Aí, aqui, o que eu queria destacar para vocês desse primeiro tópico, que é a sensação dos representantes, tendo um olhar para quem é terapeuta, mas também para quem está no caminho do autoconhecimento, nós não queremos induzir nada, direcionar nada, nem se formos representantes, nem se formos clientes, e muito menos se formos os consteladores. É só observar. Isso se chama estar no centro vazio. Essa é a posição ideal de um terapeuta. É ela ir para o centro vazio. É difícil. A gente tem toda a nossa carga, né? Que a gente leva com a gente. Mas fica aqui a título, assim, de conhecimento. Aí depois tem uma pergunta. Eu vou passando para o segundo, quem quiser comentar, tá? Porque eu vou chegar no terceiro, que eu acho que é o mais interessante, deixei por último. Tipo aquelas coisas de marketing, fica até o fim, que no fim vai estar o bom. O que acontece quando... A pergunta era no sentido assim, como que eu não projeto o meu próprio material nas constelações em que eu serei representante? A pessoa fez essa pergunta. Eu sou chamada para representar, como que eu faço? Como é que você faz para ver que a pessoa não está falando uma coisa que é dela e não uma coisa que é do sistema que ela está representando, né? Aí isso, o que acontece? É a questão de desenvolver a sensibilidade mesmo, como terapeuta. E, se for necessário, você trocar o representante. Se a sua percepção for no sentido de que a pessoa está colocando muito da história dela, porque existe, tem, mas é pouco. Eu acho que são poucos em termos de números. Não é a pessoa que vai fazer isso, geralmente ela está comprometida com a coisa. Mas já peguei curiosos? Já peguei. Curiosos, assim. E também não acho que eles chegam à toa, sabe, assim? Teve até um episódio, uma vez, de um moço, e demorou para minha ficha cair, assim, que ele estava muito curioso, muito cético, não se entregou aos movimentos, e às vezes, porque isso, a constelação familiar, ela é como uma cirurgia da alma. Então, ela não é lugar de brincadeira, ela não é lugar de gracinha,
ela não é lugar de coisas rasas. Ela é um evento, um momento profundo. Geralmente, ela atrai pessoas que estão dispostas a isso. Pô, mesmo porque quem não está, não sustenta. Porque ela vai ser tocada. Então, ela não sustenta aquilo. Ela não vai conseguir sustentar aquilo nela e vai ser repelida. Naturalmente, ela vai sair. É o que eu penso. Mas, às vezes, acontece. E se acontecer, tem que trocar. Eu já vi um professor meu trocar uma vez só. E olha que eu fiquei tempo da constelação, mas eu já vi. Porque a pessoa estava colocando muito dela ali. O que ele comenta sobre isso é algo muito interessante que eu achei aqui. Que pode acontecer que a pessoa receba um papel que é muito difícil para ela representar. Quando tem papéis pesados, como o papel de um assassino, como um papel de um abusador. São papéis difíceis e que, às vezes, a pessoa não sustenta ficar naquele papel também. Ela não consegue ficar naquele papel por muito tempo. E aí, por isso que a constelação é algo tão sério. Se a pessoa não consegue ficar naquele papel por muito tempo, você retira ela do papel, tá tudo bem, porque às vezes a mensagem que ela veio entregar naquela constelação já foi dada. Às vezes, uma vez eu participei de uma constelação que uma pessoa representou uma pessoa que tinha problemas mentais, né? E não era nada sabido, não é assim, você vai representar uma pessoa que tinha problemas mentais. Claro que não. Você entra, você pode entrar. Às vezes a gente fala só isso para a pessoa. Não fala se ela é mãe, se ela é pai, se ela é criança, se ela é filho ou se ela é uma coisa. Se ela é o dinheiro, se ela é uma energia, não fala. Ela só entra. E às vezes, ou às vezes a gente percebe que existe um segredo na família. Vamos supor, toda família tem seus segredos. Você pede para uma pessoa entrar para representar o segredo. E aí vai ver o desenrolar. E às vezes a pessoa não sustenta aquele papel. E aí ela já deu uma mensagem. Se você, como constelador, conseguir observar aquela mensagem qualquer, já está bom. Você não precisa. A pessoa, não é um teatro em que a pessoa tem que ficar 2 horas tentando. Eu já vi pessoas que falam assim, que giram, ficam girando, por exemplo. E fala, eu não consigo, eu quero ficar girando. Você deixa ela girando um pouco para representar ali, mas ela não vai ficar lá se a constelação demorou 1 hora girando. Você fala, não, tá bom, estou entendendo seu movimento já. Aí a gente vai voltando. Então, pode falar, Vanessa. Quando você fala essa questão de que a pessoa se coloca, né, ali na constelação, isso acontece, ela trazer o próprio campo dela, vamos dizer assim, conscientemente ou inconscientemente? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é com relação a isso que você falou, porque às vezes eu já presenciei constelações onde aquela pessoa que ela começa realmente a passar mal, ela fala, nossa, estou sem ar aqui, mas ela é uma peça fundamental dentro da constelação. Como agir? Isso. Vou começar pela segunda. Eu já vi em constelações, e eu já fiz isso também, a pessoa chegar e o constelador falar para o representante, assim, você é só o representante, você traz ela para a realidade, porque às vezes o que ela está representando passa mal demais, ela se sente, e tem umas pessoas que se entregam, que mistura com a escolha própria, história própria, quer dizer, então você como constelador, você pode fazer isso. Fala, não, tá bom, já entendi, você está passando mal, respira. Lembra, você é a Vanessa. Você é a Vanessa. Isso aqui é só uma representação para a gente entender a mensagem que está obscura. E você traz ela para a realidade normal. Por quê? Porque não é
uma mediunidade que chegou e tudo. Não, é uma representação razoavelmente bem rápida para a gente tentar entender ali o que está obscuro, que a gente não está vendo onde está o embrulho, e só isso. Não é reviver tudo aquilo, porque tem dores que é melhor não serem revividas, que a pessoa pode retraumatizar. Então, é muito importante esse ancorar a pessoa, se o tema for muito pontudo, você fazer uma ancoragem da pessoa e não deixar ela entrar, não. Total, trazer ela de volta. Aí você pode colocar um apoio nas costas dela, se ela entrou muito, para ela voltar para a respiração, voltar para o agora. Aí tem até um estudo muito próprio, que é do manejo do trauma, né? Porque por isso que você não pode ir constelando de qualquer jeito. Mas, assim, na minha conduta, e que eu só posso falar da minha conduta e das que eu participei, né? Eu tenho uma postura de muito respeito e muita cautela, e eu acho que eu recebo de volta esse respeito que eu entrego, eu recebo ele de volta, mesmo quando há constelações difíceis, eu me sinto bem amparada, assim, mas foi algo que eu fui desenvolvendo também, né? E eu acredito que vão chegando os clientes, mas isso sou eu, né? Que você tem a capacidade de lidar com aquilo. E se for algum que eu não tenha, eu falo que eu não tenho. E eu pego e indico para outra pessoa. Por isso que isso é sério. É igual se você for um cirurgião especialista em ombro, a pessoa chegar e falar que precisa operar o coração, a sua postura adequada é assim: o seu problema não é no ombro, o seu problema é no coração. Vou chamar o meu amigo fulano de tal, que é um médico especialista em coração. Mais ou menos essa postura, né? Agora, qual que era a primeira pergunta mesmo, Vanessa? É quando a pessoa ela está no campo e ela traz a história dela, ao invés da história de quem ela está representando. Isso é consciente ou inconsciente? Ó, é muito difícil de saber, porque pode ser os dois. Pode ser, né? Às vezes ela traz aquilo que é dela, porque ela nem enxerga outra coisa, ela só vê a si própria e não ia ter a capacidade de representar outra pessoa. Ela, às vezes, tem essa postura do eu, que tudo ela põe ela. Então, e aí é muito difícil, é igual na vida comum. Às vezes você vai falar uma coisa, a pessoa vai te oferecer um chocolate, mas aquela pessoa não come chocolate, mas a pessoa não enxerga. Ela, não é possível, todo mundo gosta de chocolate, ela vai querer um chocolate. Não tem cabimento uma pessoa não gostar de chocolate. E aí, então, não dá para saber. Pode ser que é inconsciente, e pode ser que ela levou mesmo. Ela fala, não, eu não vou sair desse grupo. Tem seres humanos. Eu não vou sair desse grupo. Olha lá, ó, já participei, já presenciei essa postura. Atrapalha a dinâmica. Por isso que o constelador tem que ser firme, não pode ter medo de desagradar. E, se necessário, trocar a pessoa. Você troca, fala, não, pode sentar. E pega outro. Por isso que é considerado, às vezes, muito alemão, o jeito muito duro da constelação, mas ele é necessário, porque a postura do Salvador não tem nada a ver com as constelações. A constelação tem a postura, você é adulto suficiente para lidar com o seu próprio destino. Eu estou aqui e eu vou fazer o que o fenômeno vai me mostrar e depois eu vou desligar disso. A gente pode estar disponível para uma conversa, para uma coisa. Agora, isso eu aprendi muito com uma professora minha, eu acho ela fantástica. Ela faz uma constelação que leva a pessoa lá nas entranhas do fundo do ser dela. Aí a constelação acabou, a gente vai tomar chá, conversar e falar de outras coisas, assim, nessa velocidade aqui. Eu falei, acabou. Aí agora, você assistiu aquele filme que passou? Assim, porque é isso. Por quê? Porque a constelação vai ser trabalhada no decorrer da vida.
porque senão até perde força. Então, eu estou falando tudo isso porque essa postura, se é consciente, se é inconsciente, não dá muito bem para saber. Se for consciente, fica muito claro, eu acho, para quem é o facilitador, o constelador, que a pessoa está levando a coisa dela. E aí você vai falar, não, aqui você vai me analisar ali na hora, não dá para ter uma regra para todo mundo, né? Agora, se for inconsciente, eu acho que fica um pouquinho mais difícil de decifrar. E aí vai resolvido no cada caso é um caso, né? Não sei se eu te respondi certinho. Aí aqui, Respondeu. ó, se o material da própria pessoa se mistura com a experiência do papel, ela fica confusa. A pessoa própria, representante, fica confusa. E o terapeuta perde a visão do todo. É ruim, atrapalha. Aí essa pessoa tem que sair, na minha visão. Só que é bem raro, gente. Acontece, mas se você for analisar, é raro pelo número de constelações que existem. Comigo, pelo menos, eu achei raro acontecer e achei raro as que eu já participei também. Bom, vou continuar aqui no terceiro e quarto tópico. Terceiro, achei isso muito interessante. Uma pessoa fez uma seguinte pergunta. Bert, quando você deslocou as pessoas ou quando elas se movimentaram, teve um momento que eu senti como uma descontração completa, uma sensação de agora está tudo certo. Aí ela perguntou para ele, o que é isso? Como você explica isso? E até eu trouxe, porque até a Thalita tinha comentado o livro da Simetria Oculta do Amor, e tem essa passagem do Bert Hellinger, que ele respondeu o seguinte, quando todos se descontraem numa constelação, concluo que o sistema está se aproximando do equilíbrio e cada qual encontrou seu lugar e função apropriada. Dou o nome de simetria oculta do amor. As leis sistêmicas que operam nessas constelações e geram a sensação física de ajustamento e descontração. Então, o que é isso? Eu estou trazendo aqui um pouco da teoria do que acontece na prática. Quando a gente consegue dar um passo numa constelação, e eu faço uma ressalva, que a gente não trabalha nas constelações com a finalidade do sejamos felizes para sempre, ou happy end, ou vai dar tudo certo no final. Não é isso. Mas são ajustes que às vezes são feitos nas constelações e são percebidos por todo o sistema. Às vezes eles são percebidos por quem está ali só assistindo, porque nunca ninguém está só assistindo, um pouquinho a gente é tocado. E isso ele deu esse nome de simetria oculta do amor. O que é a simetria? A simetria não é quando você divide uma coisa, por exemplo, ela é simétrica. Os dois lados dela são idênticos, né? E a simetria oculta do amor, ó, o amor tem uma simetria que fica oculta. E quando a gente encontra essa simetria, a vida e o próprio amor flui melhor. E todo aquele sistema sente, inclusive os representantes. A gente fica até com um alívio, assim, no peito, faz assim e acalma. E isso tudo se dá na constelação e se dá porque há uma obediência, vamos dizer assim, às ordens sistêmicas. Quando há uma desobediência às ordens sistêmicas, ou seja, há um excluído, ou vários, ou algo está sendo excluído, não é respeitado a hierarquia ou precedência. Quem chegou primeiro tem precedência, isso não é respeitado. Não tem equilíbrio entre o dar e receber,
está desequilibrado, trava. A hora que eu vou conseguindo ajustar isso, há uma simetria oculta do amor e tudo se acalma. Então, achei essa parte aqui também muito interessante, né? Bom, outra coisa que ele fala é que tem uma... Bom, posso continuar aqui? Alguém tem algum comentário? Vou continuar. O outro ponto, sobre um exemplo de uma mulher que fez uma constelação, eu não vou contar aqui os detalhes, que é muito longo, daria um encontro inteiro, mas a cliente tinha câncer, uma doença, e aí a constelação, ela foi constelar essa questão dela de saúde e tudo mais. E a pessoa aqui pergunta para o Bert o seguinte: mas o que significa esse trabalho em termos do que essa cliente pode esperar? O câncer dela foi curado, né? Ou vai ser curado por causa de uma constelação? Porque nessa constelação específica houve muitos passos na direção da simetria oculta do amor, em que houve um alinhamento e houve esse soltar esse ar relaxado e todo mundo se sentiu bem. Aí ele fala, não responderei diretamente a sua pergunta, né? Todos sentimos a atuação de uma forte dinâmica. É uma coisa que ele falou. E olha o que ele fala depois, isso eu acho incrível, a gente aprender isso se tornar concreto e real na nossa cabeça. Mas o resultado final não está sob o nosso controle. Ponto final. Então, a gente tem que ter essa grande humildade. A gente, como facilitador, quem participa da constelação, foi visto, alinhou e tudo. Aí a pessoa sai de lá, uns curiosinhos, assim, é muito comum. Nossa, então quer dizer que agora eu vou arranjar um marido bom? Se a pessoa foi lá porque ela só pegava marido, sabe, que tem o dedo podre, as pessoas não falam isso, só pegam marido que não é muito bom, por exemplo. Aí a pessoa sai da constelação, nossa, vou virar ali a esquina e vou pegar, arranjei um marido bom, por exemplo. Ou no caso de uma doença, também, virei a esquina, estou curada. Ou casos outros, às vezes a pessoa não consegue engravidar e ela quer constelar essa questão. Nossa, será que mês que vem eu já estou grávida? Um bom constelador não fala nada sobre isso. Por quê? Porque a gente não sabe. Imagina que teríamos esse poder. Então, a gente estaria aqui brincando de Deus, e isso é muito sério. Então, claro que não sabemos. O que a gente pode fazer é muito pouco, mas significa muito na vida. É alinhar, e dar mais passos em relação às ordens. É isso. Agora, o que vem depois não cabe a nós. E eu diria, Milena, que eu diria que isso é a postura da vida que a gente tem que ter. Porque senão a gente vai sofrer demais, né? Igual assim, eu vou estudar, porque eu preciso tirar 10 na prova. O que eu posso fazer? Eu posso estudar, chegar na hora e fazer a prova. A nota já não me cabe mais. Num exemplo, né? E isso na vida, né? Tudo. O que eu posso fazer? Eu posso cuidar da minha alimentação, cuidar da saúde, ter uma postura positiva, fazer tudo certinho. Isso garante que eu não vou morrer mais cedo do que outras pessoas que não cuidam de nada? Não, mas eu só posso fazer o que eu posso fazer. E a constelação familiar é exatamente isso, né? Aqui, ó. Quando prestamos atenção à dinâmica do amor dentro de nós, entramos num estado mental diferente do que experimentamos quando pensamos em resultados. Eu vou diluir isso aqui em outras palavras. Se pensarmos em resultados, logo nos dispersaremos e bloquearemos o efeito benéfico do amor.
Aí é isso que eu quero convidar vocês aqui. Por quê? Porque toda hora que eu agarro na vida, eu me distancio do fluxo natural da vida. E isso é um exercício que você pode prestar atenção nas menores coisas, nas coisas médias e nas coisas gigantes. Então, quanto mais eu tento direcionar com rigidez, menos eu aproveito o fluxo natural e benéfico do amor, que pode agir. Aqui a gente está falando das constelações especificamente, mas eu levaria isso para a vida inteira, para tudo. Se eu começar a pensar em resultados dentro de uma constelação familiar, e aqui no caso, vamos estudar num exemplo concreto, que é a mulher que tinha câncer, né? Porque desenrolou a constelação e, digamos assim, chegou num final feliz. Eu não lembro aqui o que era, mas ou o excluído foi incluído, ou alguém que não era visto foi visto, ou uma conexão, parece que tem a ver com um irmão aqui, foi mostrada a grandeza do amor entre esses irmãos, e foi lindo. E aí todo mundo ficou com a sensação, assim, que estava ali participando, não, agora ela vai ser curada, não é possível, com essa beleza que aconteceu aqui. E aí ele está explicando, mesmo nesses casos, ele não se apega ao resultado. A gente não é grande o suficiente para falar isso. E aí, ó, se eu começar a pensar em resultados, deixarei de ver o que está acontecendo às pessoas na minha presença. Minha atenção vagueará pelo futuro e procurarei fazer com que as coisas aconteçam no meu interesse e não no interesse do cliente, ou eu colocaria ainda, do que o sistema está mostrando. A cura, que porventura ocorrerá, nesse caso, será exclusivamente por causa do amor no sistema familiar. Quanto ao resultado, não é comigo. A gente não tem esse poder de eu vou fazer isso porque vai ter a cura. Eu já recebi muito cliente buscando o resultado específico. Principalmente se a pessoa for mais novinha. Geralmente, a pessoa mais nova, ela tem muita ansiedade, ela acha que está tudo dominado e que, assim, não, eu quero fazer assim com a constelação, ó, meus problemas lá do meu sistema, que meu avô e minha avó tinham, eu quero deixar tudo com eles para eu poder viver aqui, ó, meu futuro é fazer o quê? Eu quero morar lá na Alemanha, lá na Suíça, porque eu vou fazer um curso tal, eu serei isso, eu serei aquilo. Então, assim, eu vim aqui fazer essa constelação, porque, assim, eu sei que meu avô teve problemas lá, não sei na onde, na infância dele, que foi muito pobre, e eu quero deixar isso aí tudo com ele lá, porque, ó, eu tô com uma proposta aqui para eu ir para a Suíça semana que vem, e isso aqui tem que dar certo. É justamente aí que a vida, você pode até chegar lá na Suíça, aí vem a vida e fala assim, ó, você não está honrando direito seu avô, não, hein? Que ficou lá. Mesmo que você tenha esse olhar, ok, não, eu entendo, eu compreendo que o meu avô é mais velho e ele chegou primeiro, às vezes a pessoa na mente sabe, mas ela não entendeu no coração a grandeza daquele avô. Por isso que eu coloquei lá hoje no nosso grupinho, o João Gomes, cantor, ele é um menino muito sistêmico, em muitos pontos dele, com relação ao respeito à hierarquia, ao respeito às origens. Ele, independentemente se você gosta dele, do estilo musical ou não, ele retrata muita coisa sistêmica nas falas dele, na postura dele diante da vida, ele honra a avó dele simples, e ele está milionário e continua honrando. Assim, isso é muito bonito, você vê que empurra ele para frente. E ele falou duas frases lá, para mim foi muito emocionante aquilo, eu me emociono muito fácil. Ele fala, se a gente hoje canta, é porque alguém cantou antes.
Se a gente hoje sonha, é porque alguém sonhou antes. E isso é lindo demais. Talvez o sonho lá do meu avô era não passar fome. Era o sonho dele, era só isso, entre aspas, né? Era só não passar fome, era só ter o que comer. E aí a gente vai continuando esse sonho. Só que a gente não pode esquecer que alguém sonhou antes. E sentir isso. Não basta essa ansiedade jovial. Eu já até pensei em fazer um conteúdo sobre isso, porque eu já conversei com muitos jovens, assim, de 18 a 20 e poucos anos, assim, beirando os 30. Nossa Senhora, é uma ansiedade e uma certeza que eles têm muito vigor físico e têm um raciocínio, de certa forma, aceleradinho, rápido, destreza no mexer nas tecnologias, e explicar que isso é uma coisa, e às vezes até ganha dinheiro, assim, só que explicar a grandeza do que é uma avó que teve 14 filhos e teve 14 gravidezes, não sei como é que é o plural disso, e entender essa grandeza aqui, e não olhar aquela avó como uma vozinha, mas sim como uma gigante, é complexo, assim, mas a vida vai ensinando. Mas quanto mais cedo a gente aprender, aí eu citei o cantor, o João Gomes, porque ele é muito novo e ele tem isso muito pulsante nele. Eu acho isso interessante. Não sei o que será do futuro, tudo, mas achei legal. E aqui, para a gente ir se aproximando já do fim, né? Deixo aqui, ó, a cura que porventura ocorrerá, pode ocorrer, se ela ocorrer, ela é exclusivamente por causa do amor no sistema familiar, não tem nada a ver comigo, que sou o constelador. O resultado também não tem nada a ver comigo. E olha aqui, ó, disponho-me a ajudar a família a encontrar uma solução que deixe o amor dos membros visível e fluido. É isso, fazer o amor girar ali. Mas, depois disso, minha tarefa termina. Retiro-me, então, certo dos bons efeitos do amor no sistema. Aí a gente, como constelador, a gente se retira e deixa os efeitos agirem. Isso é muito bom, essa postura, para quem é terapeuta, qualquer tipo de terapeuta. Inclusive, o Bert, ele tinha uma postura, pelo menos aqui nessa época, depois não sei se ele mudou um pouco sobre isso, mas eu acho que não. Quando ele terminava um trabalho, ele esquecia do trabalho, fazia questão de esquecer. Esquecer o que aconteceu aqui naquela constelação. Eu, às vezes, acontece isso comigo também, muito. Por quê? Para mim, como consteladora, fica mais leve. Eu conduzi a constelação, enquanto eu estou conduzindo, eu estou totalmente naquela presença. É uma dedicação, eu faço o meu máximo para não colocar da minha história ali e deixar eu no centro vazio o máximo que eu puder, para eu resolver pelo cliente o que está ao meu alcance, que seria a busca das ordens. É isso. E o amor que vai gerar os seus efeitos. Depois disso, eu me retiro. Inclusive, tem pessoas que conversam comigo com a certeza que eu lembro os detalhes da constelação daquela pessoa. Mas, assim, algumas você lembra uma coisa ou outra, mas é melhor que você não lembre, porque você estava inteiro lá e agora você deixou a vida dela com ela, porque você confia que ela é adulta. E essa é a história dela, e ela que continua. Então, essa postura de terapeuta desse jeito é uma postura saudável para todos. É saudável para nós, porque a gente consegue ser muito mais útil para muito mais gente. Por quê? Porque eu não me envolvo nas histórias das pessoas. Um pouco respinga, porque somos seres humanos, é lógico. Eu faço uma constelação, no outro dia eu penso um pouquinho na história, às vezes eu vejo uma coisa e falo, nossa, isso aqui dá certinho, aquela pessoa tem uma sensação e tudo, mas
o que está ali por cima, sem você ficar buscando. Quanto mais você conseguir se retirar, é melhor. E eu estou falando isso aqui para quem é constelador ou terapeuta, ponto número 1. E segundo, para quem vai receber uma constelação também, não ficar esperando que o constelador é seu pai ou sua mãe, que vai ficar te guiando todos. Você que tem que assumir as rédeas da sua vida, né? Lógico, aqui, gente, numa condição em que você dá conta. Existem casos e casos. Tem gente que toma remédio controlado, que precisa de uma ajuda psiquiátrica, que tem que ter a terapia, sim, que está numa situação. Aí, a cada caso, a gente vai estudar na sua particularidade. Mas aqui, ó, é uma penúltima frase, só para a gente fechar. Eu acredito na força benfazeja do seu amor. E porque acredito nela, deixo intacta a sua liberdade. Isso eu acho lindo das constelações, que às vezes é até mal interpretado. Deixo-as livres para mudar ou não. Porque a pessoa, a partir é dela. Se ela não vê a grandeza da avó, um exemplo, e na constelação foi mostrado que a avó é gigante e que ela merece essa grandeza, é a pessoa que vai saber. Eu não vou ficar ligando para ela toda semana e falar, e aí, você está respeitando sua avó? Você viu a grandeza dela? Não, a gente deixa. Isso não é descaso. Por quê? Porque o trabalho foi conduzido. Eu posso chamar ela para vir estudar, eu posso essas coisas, mas é ela que tem que vir, né? Então, é isso. Aí agora, para finalizar, eu queria contar o que aconteceu nessa constelação dessa mulher, que era uma mulher que tinha um câncer, estava sofrendo muito, os sintomas, saúde debilitada, mal-estar e tudo mais. Foi feita uma constelação, viu o grande amor que existia entre ela e um irmão, e várias outras coisas que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas olha que interessante o que aconteceu. Eu achei interessante e a gente vai ficar com isso. O terapeuta de Irene, Irene era... Isso aqui é um caso de um livro, mas é um caso real, né? Que acompanhava ela. Contou que ela se viu livre dos sintomas por 7 meses depois da constelação. Sua vida familiar era tranquila e alegre. Depois deu entrada no hospital porque não estava se sentindo muito bem. Os médicos não encontraram novas metástases e ela logo teve alta, sem nenhuma outra prescrição. Passou os próximos 3 meses agradavelmente em casa, com a família, e faleceu dias depois de voltar pela última vez ao hospital. Aí o que aconteceu com ela foi isso. Agora, a gente concluir coisas, esse é um caso. Ela teve aqueles outros meses ali de vida e a gente tem que entregar, né? E acho que é isso por hoje, gente. Eu nunca tinha feito um encontro falando sobre postura de constelação e tudo mais. Resolvi fazer esse aqui. Eu queria, se vocês tiverem 5 minutinhos, responder uma perguntinha que chegou lá no grupo. Ou se alguém tiver uma aqui, também estou disponível para responder. Que foi a aula que eu precisava. Que bom, Tatiane. Fico feliz. Gostaria até de entender, você é terapeuta? Ou pode colocar aí para nós. Olha a pergunta que chegou, né? Não é uma mensagem, é uma pergunta. Foi muito, muito bom. Fale mais sobre esse assunto. A Adriana também. Sim, sou terapeuta sistêmica e consteladora. Ah, que bom. Agora eu vou mudar o assunto, mas
Quem quiser falar alguma coisa, uma pergunta sobre esse encontro de hoje, pode mandar aqui. Eu só vou comentar essa pergunta aqui para não deixar ela sem resposta e aí passamos para frente. Como a desonra aos pais se apresenta na vida? Ou melhor, como essa desonra pode afetar a vida? Né? Chegou essa pergunta aqui, né? Olha, eu vou falar assim, a resposta bem direta. Total. Como pode afetar a vida? Pode afetar a vida total. Totalmente. É que a gente tem medo dessa resposta. A verdade, eu acho que é isso. A gente tem medo, fala, nossa, como que eu vou explicar isso para fulana que desonra os pais, que a vida dela vai ser punk se ela continuar nessa postura? Ou eu própria. Se eu tenho uma desonra com os meus pais, como que eu enfrento isso? A verdade é que o pai e a mãe, nós precisamos, na visão sistêmica, honrá-los, porque a vida chegou até nós, porque a vida passou por eles. Imagina um desenho assim, que passa uma luz dentro do corpo de alguém e chega no outro. Tudo bem. Isso deixou eu aqui, que sou a mãe, no caso, com alguma característica especial e por isso eu sou a rainha e a perfeita? Não, não. Porque o que passou por mim foi a vida que é essa grandeza. Eu sou só uma pessoa comum. Eu, mãe, qualquer mãe. E qual a postura do filho em olhar para isso? É essa postura, a postura de honrar essa vida que chegou, porque ela passou por ali, porque foi permitido, ela foi como um canal que permitiu que a vida chegasse, mas ela continua sendo uma pessoa comum. E uma pessoa comum pode cometer erros gravíssimos, erros gigantescos, erros que machucam. E podem fazer coisas que a gente acha que é errado. E só que dentro do meu olhar de filho, se eu desonrar essa mãe, eu não consigo olhar para ela com o respeito necessário pelo fato que a vida chegou até mim por ela, a vida, pelo ensinamento sistêmico que a gente aprende, é que a vida vai me tratar com o mesmo olhar que eu olho para essa mãe. Eu vou ir vivendo a vida e eu vou encontrando experiências ou internas, e isso não significa a pessoa ser pobre ou ser rica, de dinheiro às vezes. Mas geralmente, se chega um dinheiro para essa pessoa, chega com peso, tem questões para resolver, tem emaranhamento, tem briga, tem desordem, tem questão de saúde. Esse olhar para o pai e para a mãe, ele deve sim ser um olhar de honra à vida que chegou ali. Isso não significa que eu preciso conviver, que eu preciso ligar para minha mãe todo dia, que dependendo qual é a minha história, o que eu passei. Às vezes a dor foi tamanha que eu não dou conta, mas foi o único jeito que a vida chegou até você. Não chegou de outro jeito. Se eu tivesse chegado de outro jeito, você não seria assim. Aliás, talvez você nem existiria. Você seria uma alminha, e é isso que eu estou falando, lá no mundo das almas, tentando vir aqui na Terra para evoluir e não tendo um canal. Imagina um desenho desse. Está todo mundo lá tentando vir, porque a gente precisa evoluir, a gente tem que passar por aquelas experiências. E aí a gente foi achando buraquinho, tipo um negócio de luz, assim, que vai passando buraquinhos, ou de água, um chuveiro. E aí, o único buraquinho que deu certo para a sua vida chegar até você foi essa mãe e esse pai. E agora? Então,
é gravíssimo. Não tem jeito. O que acontece é que, às vezes, a gente tem um pouco de medo de olhar no olho dessa questão. Porque a gente fica inventando coisas para não encarar essa realidade, porque às vezes é tão difícil aquela mãe ou aquele pai. Aí, o que cabe? E aí fica para um próximo encontro, para a gente não passar do tempo tanto, o que significa honrar? Aí a gente pode estudar isso, porque se você me apresentar depois coisas concretas, a situação dessa mãe, por que é tão difícil para essa filha honrar esses pais? Porque quando ela nasceu, ele deixou ela na lata do lixo e foi andando para lá? O que aconteceu? Não precisa de falar agora, porque não vai dar tempo, mas aí é algo que a gente teria que trabalhar ali. Mas não direto da visão sistêmica, desonrar pai e mãe é grave. É super na desordem. E tem efeitos. Tanto é que depois que eu aprendi, o que eu aprendi no sistêmico, e às vezes, se eu tiver um atritinho com a minha mãe, alguma coisa que eu sinto assim, eu falo, não, Deus, me ajuda a enxergar a grandeza dessa mulher. Eu quero cada vez mais. Eu quero pôr com uma mulher comum, que pode errar, permitir que ela erre, que ela seja ela, mas que eu melhore cada vez mais esse olhar. Se eu escuto dela uma frase que eu não gosto, nossa, não, deixa eu honrar mais a minha mãe, porque ela tem as feridas próprias dela, então eu vou trabalhando. E a gente vai trabalhando. E é impressionante, a gente vai ficando melhor. É mais leve, é mais gostoso. Bom, bem isso. Quando eu fiquei 2 anos sem falar com a minha mãe, minha vida financeira foi por água abaixo, com certeza. Faça a experiência. Quero ser pobre. Corte relações com pai e mãe total e acha que dá conta de tudo. Vira para eles, bate a mão na mesa assim e fala: vamos ver se eu não consigo. Não preciso de vocês. É um caminho perfeito para a pobreza. Quando comecei a estudar constelação, foi um divisor de águas. Existe uma Adriana antes e uma depois da constelação. Bem isso, tem uma coisa de bom nessa mulher. Experiência própria, cheia de dívida. Fato. Beleza, gente, é isso por hoje. Muito obrigada A pela... foto. A foto, nossa, vamos tirar, porque hoje estamos lindas e maravilhosas. Amanhã a gente vai começar um novo livro. Eu pus um horário lá bem exótico. Eu espero que dê certo para a maioria vir. Esse encontro é um encontro muito vivo, né? Os nossos grupos são vivos. Eu fiz aqueles 7 horas da noite, deu certo para muita gente, mas não deu para mim. Foi difícil aqui na rotina da minha casa, sendo bem sincera com vocês. Aí agora eu pus 2 horas da tarde e vamos fazendo. Se houver muita comentário e as pessoas não puderem, a gente vai conversando, mas está estabelecido sexta, 2 da tarde, é das 2 às 3 a nossa leitura, certo? Vamos lá, vamos tirar uma foto aqui. Peraí, que eu tô sozinha aqui embaixo. Vou permanecer. Aí, assim, ó, agora ficou assim. 1, 2, 3 e... Ai, gente, é cada mulher linda nesse grupo. Muito obrigada, até amanhã. Descansem, curtam a vida. Toma um vinhozinho aí, peraí, Thalita. Está tomando um vinhozinho gostoso. Um dia eu vou trazer um vinho aqui para eu tomar junto com vocês. Aí vai ficar a conversa mais fluida. Adorei, adorei. Um beijo, viu? Fiquem com Deus. Oi, Dulce. Maria Rúbia, que eu não tinha falado oi. A Josélia, querida. O resto eu acho que eu falei o nome de todo mundo. Adriana, beijos.